Gravando, presidente. Bom dia, meu nome é Marco Teixeira e eu declaro aberta a sessão do dia 8 de maio de 2025, cumprimentando meus colegas aqui da 5ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas da Secretaria da Fazenda, doutora Sulamita, doutor Ramon, doutor Luiz, cumprimento também a representante fiscal, doutora Aline, e os patronos presentes e o nosso apoio necessário sempre muito bem eficiente, o senhor Jailson. Então, vamos começar pelo primeiro processo aqui da pauta, com sustentação oral, que é o 5050-383, Daniel Horowitz. O patrono presente, doutor João Paulo, bom dia. Bom dia, presidente. Então, esse processo é de minha relatoria e eu já estou adiantando que eu vou atender o pedido colocado pelo patrono, no sentido de encaminhar a presidência para solicitar conexão dos processos. Isso está também de acordo com o que nós já votamos nesta Câmara, né? Perfeito. Então, se o senhor quiser fazer uma sustentação oral, tudo bem, mas se não, já adiantei que estamos atendendo o pedido. Não é necessário, presidente. De fato, são 3 casos que estão na pauta de hoje, os 3 de relatoria do senhor, nas mesmas circunstâncias, né? Então, é Daniel Horowitz, Ron Horowitz e Ziv Horowitz. Os 3 deveriam ser convertidos em diligência para se juntar com os demais casos da autuação da família. E a gente já conversou com a presidência também, de forma que eles vão analisar o pedido de conexão e muito provavelmente vão devolver todos os casos, né, porque eles foram distribuídos para diferentes câmaras, agora estão todos sendo reunidos na presidência e provavelmente vão ser todos designados aqui para a 5ª Câmara Julgadora. Tá, o que aumenta naturalmente a responsabilidade desta Câmara, né? Vamos ver. Sem E dúvida. aqui, o senhor também está representando neste processo, o primeiro, né, que eu citei, também o Zev Shalom Horowitz. Perfeito. Correto? Estou perguntando Correto. isso para registrar aqui. E eu vou, então, o voto já está registrado, eu vou passar a leitura, então, que vamos ver aqui, a partir do item 8, o voto já estava também divulgado pelos juízes, né? O AIN trata de deixar de recolher o imposto devido por diferença do valor patrimonial atribuído a ações recebidas em doação, item 1.1. Conversão do julgamento em diligência, considerando o disposto no artigo 7º do parágrafo 1º do regimento interno do TIT, considerando ainda que o contribuinte informa que se faz necessário o reconhecimento da conexão entre os processos tais, devendo serem reunidos para julgamento em conjunto, e, considerando que esta colenda 5ª Câmara Julgadora, em sessão do dia tal, por unanimidade, decidiu encaminhar os processos tais em diligência à presidência do TIT para apreciar pedido de reconhecimento da conexão entre os processos acima citados, então propõe o encaminhamento do presente processo em diligência à presidência do TIT para apreciar pedido de parte de julgamento com conexão dos processos que cuidam dos AIs números tais, considerando a proposta de diligência, julgo prejudicada a análise do mérito dos recursos apresentados para o presente momento, ao voto que respeitosamente apresenta meus pares, e com isto eu coloco o processo em discussão. Bom dia, presidente. Acho que todos vamos acompanhá-lo, né? Já foi decidido, né? Só se não tem nenhuma observação, estou encerrando os debates. Verificando o quórum. Votação iniciada.
Votação encerrada, então, no processo 5.050.383, Daniel Horowitz. O julgamento foi convertido em diligência à presidência do Tite, votação unânime. E aqui, então, vou encerrar este julgamento. Passando para o próximo, do 5.050.384, Ron Horowitz, que trata do mesmo tema. E também, deixe-me ver aqui, temos o mesmo patrono, certo, doutor João? Então, Perfeito. eu vou passar aqui a leitura do voto. Aqui vamos economizar, né? É a mesma acusação, tá? E o voto é idêntico, certo? Então, estou colocando em discussão. Enquanto está em discussão, eu já estou gravando aqui a sustentação oral. João Paulo. Ok. Bom, com isso, então, já estou encerrando os debates, verificando o quórum. Votação iniciada. Então, votação encerrada no processo 5.050.384, Ron Horowitz. O julgamento foi convertido em diligência à presidência desse Tite, nos termos do voto do relator, votação unânime. Então, com isto, também este julgamento está encerrado. Então, doutor João, eu agradeço a sua presença. Se quiser permanecer na sessão, fique à vontade. E se quiser se retirar também, fique à vontade. Muito obrigado, presidente, e vamos aguardar aí a deliberação da presidência e provavelmente voltamos a nos encontrar em breve aqui para analisar os casos. Ok. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Próximo processo com pedido de sustentação oral é o 5.036.806, Votorantim Cimentos S.A., de minha relatoria. E temos aqui o patrono, doutor Sérgio Silo. Bom dia, doutor Sérgio. Bom dia, tudo bom? Tudo bom. Doutor Sérgio, o senhor dispensa a leitura do relatório? Dispenso sim. Então, eu vou passar aqui já a leitura da acusação. O AIN trata de 3 infrações: falta de pagamento do ICMS em operações de transferência de produção do estabelecimento para outras filiais do grupo, CFOP 5151. Essa conduta contraria o parágrafo 2º, inciso 1 do RICMES, que determina que ocorre o fato gerador do ICMS na saída de mercadoria a qualquer título de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Item 1.1. Falta de pagamento do ICMS na entrada de mercadoria oriunda de outro estado destinada a uso e consumo, do valor correspondente à diferença entre o montante de imposto pago em outro estado e o valor de imposto decorrente da aplicação da alíquota interna sobre a base de cálculo, conforme previsto no artigo 117 do RICMES, diferencial de alíquota. Item 1.2. E a última acusação é crédito indevido do imposto relativo a material de uso e consumo adquirido pelo autuado, item 2.3. Doutor Sérgio, o senhor tem 15 minutos. Obrigado. Bom dia a todos. Cumprimento a todos aí, todos os presentes, em nome do presidente, Dr. Marco Antônio. Vou ser breve aqui,
Porque, primeiro, bom, vamos lá. Com relação à questão da remessa de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Aqui não se ignora, né, a questão da modulação de efeitos aí na DC 49. Só gostaria de trazer dois pontos para ponderação geral aqui. Primeiro ponto, jurisprudência sempre foi favorável aí no sentido de reconhecer eh, a inexistência de fato gerador aí quando se trata de remessa de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, porque não há aí a circulação jurídica da mercadoria pressuposto para incidência do ICMS. E sempre teve isso, desde a súmula 166 da STJ, recurso repetitivo do STJ, teve a repercussão geral do próprio Supremo, né, é, no tema 1099, certo? A ADC veio apenas reafirmar toda essa jurisprudência, no sentido de que, de fato, não existe essa possibilidade de incidência de CMS nessas remessas. O que restou polêmico aí envolvendo essa questão foi a modulação, né, na qual eles destacam que a eficácia do julgamento da DC 49 passa a valer a partir do exercício financeiro de 2024. Nesse contexto jurisprudencial, a melhor interpretação é no sentido de que, a partir de 2024, o fisco poderá autuar e antes não. Essa é a interpretação que se coaduna com a possibilidade de não existir aí lesão ao contribuinte, que no período entre o julgamento da ação e o julgamento em base à declaração, por própria morosidade do judiciário, não houve análise desse tema. Então, se eu entender que o fato gerador, nesse período, poderia ser autuado, eu estou gerando aí uma teratologia jurídica. Então, no contexto da melhor interpretação, que seria a de que apenas a partir de 2024 poderia autuar, esse auto de infração hora em julgamento foi autuado a partir de 2024. Então, ele não poderia valer, porque a partir de 2024 não haveria essa possibilidade de autuação, porque pelo reconhecimento modulado de que não há a incidência do ICMS. É isso que se pleiteia no presente caso, e há que também destacar que há outros embargos de declaração pendentes na questão da modulação de efeito, ela não é definitiva, né? E para além do fato de que o TIT não é vinculado aí regimentalmente à questão das decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, por todas essas questões, propugna-se pelo afastamento da cobrança, né? Com relação a esse item. Com relação à questão dos bens de uso e consumo, haverá um outro processo aqui, retorno de pauta, que saiu em vista com a doutora Sulamita, que a gente já havia tratado dessa questão, né? Eu apenas vou pontuar aqui brevemente, para rememorar. A questão é que o fisco entende se tratar de bens de uso e consumo, insumos que são efetivamente utilizados no processo produtivo da recorrente. E, como você sabe, o fisco atribui aí ao conceito de insumos para ICMS algo extremamente restritivo e que não é a interpretação atual, principalmente advinda do Superior Tribunal de Justiça, né? Conforme destacado na outra oportunidade, no final de 2023 houve o julgamento de embargos de divergência, né? Consolidando o entendimento das duas turmas aí, primeira e segunda, que tratam de matéria tributária no STJ, no bojo do processo 1775781, no qual restou, mais uma vez, assentada a questão de que, para o creditamento, basta que seja empregado no processo produtivo, aí, né? Inclusive aqueles, isso é destacado, que são consumidos de forma gradual. Não há necessidade de consumo integral, de imediato, algo que nunca existiu nenhuma norma, né? Uma interpretação aí do fisco, tampouco que seja agregado efetivamente ao produto final. Ele tem que ser essencial para viabilizar a produção do bem. E os insumos aqui tratados, todos eles, são essenciais para a produção do bem, do cimento, o que é comprovado por lado da Escola Politécnica, por parecer do Berto Ávila, Marco Aurélio Greco, dentre diversas provas trazidas aí, não há dúvida. A análise individual dos bens, todos aí utilizados no processo produtivo, muitos deles de fato se agregam, né, como a correia transportadora, por exemplo, na qual o produto ele vai desgastando essa correia até a torná-la obsoleta e necessitar que haja troca, né? Mas o fato é que o conceito é amplo e alberga todos esses bens. É isso que
que se defende, que se propugna seja aplicado, para que seja afastada integralmente essa autuação com relação a esses bens. Então, o que se propugna aqui é pela procedência integral aí do recurso, provimento integral. Obrigado pela atenção. Eu agradeço aos esclarecimentos do doutor Patrono. Adianto que essa questão realmente do consumo integral ou não, o senhor falou que nunca foi tratada, mas só lembrando que houve um convênio ICMS que era muito explícito quanto a isso. Esse convênio foi revogado quando houve a Lei Complementar 87/96. E aí, a partir dessa lei, a Fazenda continuou com a interpretação que era baseada no convênio. E existem decisões do STF, que eu sempre citei nas minhas decisões, que adotam já com base na Lei Complementar 87/96. Eu entendo que esse tema é polêmico, e com todo respeito ao STJ, eu entendo que, assim como em outras decisões, se quer querer mudar entendimentos do ICMS de longa data. E, é claro, o STJ tem a sua competência, mas adianto que eu vou continuar adotando a interpretação que sempre foi adotada na jurisprudência do Tite, que recentemente, num voto da Magnete Marelli, também foi confirmada que o consumo tem que ser integral, mas sempre respeitando posicionamentos diversos. Então, eu passo a leitura aqui, com isso, passo a leitura a partir do item 11 do voto, que já estava disponível aos meus pares. Eu rejeito a alegação do recorrente de que haveria nulidade do AIM porque supostamente não conteria os requisitos mínimos para sustentar a infração capitulada e a cobrança pretendida, conforme no recurso de folhas tais. E justifico. Verifico que o AIM cumpre os requisitos formais previstos no artigo 34 da Lei Estadual do Contencioso Administrativo Paulista, bem como atende os requisitos do artigo 99 do decreto número tal, sendo que o relato das infrações descreve com exatidão as 3 irregularidades cometidas pelo contribuinte e indica a capitulação das multas aplicadas e as infringências cometidas. Tanto é assim que o recorrente demonstrou, em sua extensa impugnação e também no recurso ordinário interposto, compreender as acusações que lhe foram imputadas e cotejou os fatos trazidos pelo fisco no relatório circunstanciado com suas alegações de defesa, de forma que demonstrou perfeito entendimento sobre a matéria tributada nos autos, não havendo que se falar em nulidades e sendo que o contraditório e ampla defesa foi plenamente atendido. O demonstrativo de débito fiscal folhas tais indica, para cada mês de cada item do AIM, a data da ocorrência da infração, o valor do tributo, o termo inicial dos juros, a taxa de juros, o valor de juros ao calculado, o valor básico ou referencial da multa, termo inicial da atualização do valor básico ou referencial das multas aplicadas, a taxa de juros, o valor básico ou referencial atualizado, a porcentagem da multa e o valor da multa calculado. Ademais, foi juntado como prova para que cada um dos 3 itens do AIM demonstrativos contendo as principais informações dos documentos fiscais e os valores cobrados, conforme se pode verificar folhas tais, demonstrativo 1, relativo ao item 1.1, e as folhas tais, demonstrativo 2, relativo ao item 1.2, e folhas tais, demonstrativo 3, relativo ao item 2.3. Rejeito também a alegação do recorrente de que a fiscalização não teria produzido provas que comprovassem as irregularidades. Justifico. Para cada item do AIM foram especificados extenso conjunto de provas trazidas pelo doutor AFRI autuante, conforme se verifica folhas tais do item 1.1, as folhas tais do item 1.2 e folhas tais do item 2.3. Por outro lado, verifico que o recorrente apresenta argumentos genéricos, sem especificar de forma clara e objetiva qual seria o vício contido nas acusações que pudessem infirmar o trabalho fiscal executado. Conclui que o AIM é acompanhado de relatório circunstanciado com importantes esclarecimentos sobre as acusações e extenso conjunto probatório anexado aos autos pelo doutor FRE autuante, de forma que não verifico nulidades nem no trabalho fiscal realizado e nem na decisão de piso. Em relação ao item 1.1,
A acusação trata de falta de pagamento do ICMS por ter emitido notas fiscais referentes a operações tributadas como não tributadas. O contribuinte alega que o douto FR autuante teria feito uma interpretação equivocada do julgamento da ADC 49 e da modulação dos seus efeitos. Nesta quinta Câmara Julgadora, tem-se sagrado vencedor o entendimento contrário ao alegado pelo contribuinte, porque, após vários recursos de embargos, a ADC 49 teve seu trânsito em julgado certificado em 26 de 3 de 2024, prevalecendo a seguinte decisão, conforme extrato final. Vou deixar de lê-los, porque o voto já estava disponível. Eu compreendo da decisão final que a declaração de inconstitucionalidade, considerando improcedência da ACC do artigo 13, parágrafo 4º da Lei Complementar 87/96, terá efeitos a partir do exercício financeiro de 2024. As operações aqui debatidas remontam aos meses de janeiro a dezembro de 2022, item 1.1 do AIM, o que, a princípio, afasta essas operações dos efeitos da decisão do STF. Resta perquirir se o presente caso se amolda à exceção prevista para a não incidência da modulação, qual seja existência de processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Conforme extrato da ADC número 49, a decisão de mérito proferida pelo plenário se deu em 19 de 4 de 2021, com a publicação da ata em 29 de 4 de 2021, conforme do Diário de Justiça, número 80, divulgado em 28 de 4 de 2021. O presente AIM foi lavrado em 10 de 4 de 2024. Por conseguinte, compreendo que a decisão do STF em sede ADC não alcança o presente auto de infração, pois lavrado em 2024 e inexistente processo administrativo judicial pendente em 29 de 4 de 2021. Prevalece a regra original do artigo 13, parágrafo 4º da Lei Complementar 87/96. Portanto, entendo que há incidência do ICMS nas referidas operações. No mesmo sentido, é o entendimento da Secretaria da Fazenda divulgado na resposta à consulta tributária número tal, cujo trecho abaixo se transcreve. Por todo exposto, o item 1.1 do AIM deve ser mantido. Em relação ao item 1.2 do AIM, a acusação trata de falta de pagamento na entrada da mercadoria oriunda de outro estado destinada a uso e consumo, o valor correspondente à diferença entre o montante de imposto pago em outro estado e o valor do imposto decorrente da aplicação da alíquota interna sobre a base de cálculo, conforme previsto no artigo 117 do RICMS, diferencial de alíquota. Inicialmente, é importante esclarecer que há duas situações distintas referentes ao diferencial de alíquota. A primeira é chamada de default contribuintes, está prevista no artigo 117 do RICMS, e trata de as operações quando os destinatários são contribuintes do ICMS, neste estado. A segunda default é não contribuintes, trata de operações com destinatários não contribuintes do ICMS e foi introduzida pela Emenda Constitucional 87 de 2015, que gerou grandes embates entre os estados e os contribuintes. O auto comete o equívoco ao utilizar em sua defesa o argumento de que não haveria lei complementar que autorizasse o lançamento efetuado no item 1.2 e que tal cobrança, caso admitida, teria que respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal, aplicável a partir da edição da Lei Complementar 190/2022, que trata das operações interestaduais de mercadoria envolvendo o consumidor final. Conforme já esclarecido pelo douto FR autuante, as folhas tais, o STF fixou a tese de que a cobrança do default em operações com mercadorias destinadas a consumidor final não contribuinte, dada a criação de uma nova relação jurídica introduzida pela Emenda Constitucional 87 de 2015, pressupõe a edição de lei complementar conforme tema 1093, abaixo transcrito. Vou poupá-los da leitura, e aí eu digo que as operações tratadas nos presentes autos se referem a aquisições interestaduais de material de uso e consumo por contribuinte do ICMS neste estado, cuja cobrança de diferencial de alíquota não se amolda aos termos inovadores da Emenda Constitucional 87 de 2015. Portanto, o diferencial de alíquota cobrado nas relações entre contribuintes do imposto está previsto no artigo 117 do RICMS
e este dispositivo estava vigente à época das operações do item 1.2 do AIN, não se enquadrando nos termos do tema 1093. Também deve ser rejeitado o argumento de aplicação da regra da anterioridade nonagesimal, pois esse argumento só é aplicável nas situações de IFAL não contribuintes, como já acima explicitado. Importante registrar que a Lei 17.470 de 2021 promoveu alterações nos dispositivos da Lei do ICMS que estabelecem a base de cálculo do default contribuinte. As mudanças na legislação ocasionaram um aumento da carga tributária e, em obediência ao princípio da anterioridade, a produção dos efeitos dessas alterações passaram a vigorar 90 dias após sua publicação, ou seja, a partir de 14 de março de 2022. O FRE autuante esclareceu que, conforme folhas tais, efetuou o cálculo do diferencial de alíquota até 13 de março de 2022, segundo a sistemática antiga, e só depois dessa data que utilizou a nova fórmula de cálculo, de forma que foi totalmente respeitado o princípio da anterioridade nonagesimal no cálculo do default contribuinte cobrado no item 1.2. No mesmo sentido do acima exposto, é o posicionamento desta Secretaria nos termos da resposta à consulta número tal, conforme trecho abaixo transcrito. Vou poupá-los da leitura e concluo no item 39, que fica mantido o item 1.2 do AIN. Em relação ao item 2.3 do AIN, a acusação trata de crédito indevido relativo a material de uso e consumo adquirido pelo autuado. Em outras palavras, o fisco está acusando o autuado de violar o inciso 5 do artigo 66 do RICMES, em verbos. Aí transcrevo o artigo e digo que, no entanto, o recorrente se insurge com o estabelecido no item 5 e defende a tese de que basta o material ter contato físico com a mercadoria produzida, ou seja, imprescindível para a necessária industrialização, já haveria legitimidade do creditamento. O autuado também alega que somente a aquisição de mercadoria utilizada no setor administrativo da indústria é que não daria o direito ao crédito, sendo autorizada, portanto, o creditamento do imposto em todos os demais casos. Eu rejeito as alegações do autuado nesse ponto e adoto o posicionamento majoritário da Câmara Superior desse TIT, representado no julgamento do processo tal, em sessão tal, cujo trecho a seguir transcrito adoto como fundamento de decidir. Eu transcrevo, então, a decisão da Câmara Superior, e aí eu digo que, nos presentes autos, o FRE autuante, no relatório circunstanciado folhas tais, elenca os itens objetos do item 2.3 do AIN. O doutor FRE autuante considerou que estes materiais são desgastados e consumidos gradativamente no processo produtivo, com base também em declaração do autuado das folhas tais. E aqui eu reproduzo a declaração. O doutor FRE autuante relata que o autuado adquiriu no ano 2022 uma quantidade considerável de materiais refratários, como tijolo refratário, argamassa refratária, bloco refratário, concreto refratário, aditivo para argamassa refratária, ativador de concreto refratário, e aproveitou irregularmente do crédito ICMS de suas aquisições em sua escrita fiscal. Esses materiais foram utilizados na manutenção do forno de clinker e possuem uma frequência de substituição de 240 dias, conforme resposta à notificação número tal. No trecho da página 57, o laudo indica a forma que os materiais se desgastam, qual a frequência de sua substituição e, no caso da argamassa refratária e do concreto refratário, expressamente informa que são utilizados em reparos no interior do forno. Não restam dúvidas que os materiais aqui tratados sofrem desgaste no processo produtivo e possuem uma frequência de substituição já prevista no plano de manutenção. Em seu recurso, em relação aos materiais refratários, o recorrente alega as folhas tais, e aqui eu transcrevo, e digo que rejeito as alegações do recorrente nesse ponto, porque se baseiam nos critérios da essencialidade e do contato físico. Não são esses, porém, os critérios adotados nesse egrégio TIT para o reconhecimento do creditamento desejado. Sobre a matéria, há diversas decisões desse TIT que tratam de materiais refratários. Como exemplo, no julgamento do processo tal da Câmara Superior, em sessão tal, o acórdão manteve a acusação. Transcrevo abaixo o trecho do referido acórdão, cuja fundamentação adoto como
razões de decidir. E aqui eu transcrevo a decisão, vou poupá-los da leitura. Pelo acima exposto, rejeito as alegações do recorrente em relação aos materiais refratários. O douto FRE autuante também se refere a materiais que, no meu sentir, se encaixam no conceito de partes e peças e equipamentos utilizados no processo de produção do contribuinte, conforme se constata do relatório circunstanciado folhas tais. Aqui eu transcrevo, né? E digo, no item 51, em relação a esses materiais, o contribuinte, em seu recurso, alega as folhas tais, transcrevo todas as alegações do contribuinte, e no item 52 eu digo, com base nas informações acima, entendo que está correta a classificação dos materiais como sendo de reposição de partes e peças da linha de produção do contribuinte. Os elementos trazidos pelo laudo técnico não demonstraram haver consumo integral dos materiais. Isso é admitido pelo recorrente durante o processo de industrialização e nem integração dos materiais no produto final. O recorrente apenas insiste em sua tese de que a essencialidade e o contato físico do material com o produto já seria suficiente a possibilitar o acreditamento desejado. Sobre a matéria, há diversas decisões desse TIT que tratam de partes e peças, como exemplo, no julgamento número tal da Câmara Superior, o acórdão manteve a acusação. Transcrevo abaixo o trecho do referido acórdão, cuja fundamentação adoto como razões de decidir. Pelo acima exposto, rejeito as alegações do recorrente em relação a partes e peças utilizadas pelo contribuinte em seu processo de produção. Concluo pela manutenção do item 2.3 do AIND. Rejeito a alegação do recorrente de que a multa aplicada seria excessiva. A multa punitiva tem como principal escopo intimidar a prática de infrações às normas tributárias e somente pode atingir esse desiderato se o seu montante for expressivo o bastante para que o descumprimento da lei não seja mais vantajoso que a sua observância. Não cabe ao FE autuante perquirir se esses critérios eleitos pelo legislador são exacerbados ou não, mas apenas aplicá-los aos fatos que deram aso à sanção tributária. Ademais, o artigo 28 da Lei do Contencioso Administrativo Tributário Paulista afasta a apreciação de tais alegações. Rejeito o pedido de redução e relevação das multas aplicadas porque o recorrente não demonstrou o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a aplicação do artigo 527-A do RICMES. Importante registrar que o referido artigo não pode ser aplicado aos presentes autos, tendo em vista que as infrações implicaram falta de pagamento do imposto, conforme se verifica do DDF de folhas tais. Finalmente, registre-se que o presente AIM foi lavrado sob a égide da Lei Estadual número tal, que limita os juros de mora ao patamar da Selic. Por todo exposto, eu conheço do recurso ordinário interposto pelo contribuinte e nego-lhe provimento para manter a decisão recorrida. É o voto que respeitosamente apresento aos meus pares e com isso coloco o processo em discussão. Doutor Marco, licença, presidente. Então, Parabenizo pelo voto. A única questão é que eu me declarei aqui impedida, porque nesse processo da Votorantim eu vi que eu vou ter que me declarar impedida, inclusive no outro que eu estou retornando de vistas também, que eu já tinha até avisado vocês como faria o procedimento. Então, nesse eu já me declarei impedida aqui. ok, obrigado. Presidente, Processo de discussão. presidente, eu vou pedir vista do processo, porque no item 1 há uma divergência aqui, né? E para não fazer o voto de preferência agora, então eu pediria as vistas para poder apresentar na próxima sessão. Perfeito. Inclusive, a sua posição já é conhecida em relação a esse ponto, sem problemas, tá? Na realidade, eu esperava que a Sulamita fosse fazer o voto de vista e eu fosse acompanhá-la, como sempre. Eu vou ter que copiar o belo trabalho que ela faz nos outros votos. Vou ter que gastar o direito autoral dela agora. Tudo bem. Isso se acerta num cafezinho, né? Doutor Mário, quero parabenizar pelo voto. Mas já antecipando o voto, mas nosso posicionamento já é conhecido, e chamar a atenção de que, muito bem definido pelo Dr. Ciro, né, a lei que prevê a modulação dos efeitos da decisão do STF, ela tem critérios de segurança jurídica, mas ela utiliza o critério temporal.
E aí, se o critério utilizado pelo STF fosse exclusivamente o temporal, eu tenderia a acompanhá-lo nesse entendimento, no sentido de que a fiscalização só poderia cobrar a partir da data de janeiro de 2024, mas o STF ele usou um critério que era a existência de processos em discussão, processos administrativos e judiciais anteriores, na medida em que resguardou exclusivamente quem teve essa discussão perante a Fazenda ou perante o Poder Judiciário. Então, por isso que eu tenho decidido, nesses casos, eu vou analisar a questão, inclusive se nessas transferências essa questão foi suscitada no momento da transferência ou não, para afastar, no caso, aí, a aplicação da modulação dos efeitos. Doutor Luiz, o senhor pediu aqui a vista? Desculpa. Pedido, presidente. Ok. Pessoal, agora eu vou... Beleza. Deixa-me ver aqui. Certinho. Bom, não havendo mais manifestações, então o processo aqui, deixe-me ver aqui, se preciso fazer mais alguma coisa. Então, no processo 5036-806 da Votorantim Cimentos S.A., ele saiu em vistas e retornará em breve. Vistas para o doutor Luiz. Deixa eu ver aqui. Aqui, encerrado. Então, para o último processo da pauta, é o 5038-926 da Votorantim Cimentos, né? Aqui, a doutora Sulamita, o patrono também é o doutor Sérgio, que já fez a sustentação oral. O processo saiu em vista para a doutora Sulamita, e aqui está falando, aguardo o registro do voto, mas a doutora Sulamita já colocou que ela está impedida. E aparece aí para a senhora declarar-se impedida? Então, presidente, era isso que eu ia falar. Lembra que quando eu tirei em vistas, quando eu fui olhar o processo, eu vi que eu ia ter que me declarar impedida, né? Eu tinha tirado porque tinha algumas discordâncias com o voto do doutor Luiz, e aí quando eu fui ver, na verdade, eu ia ter que me declarar impedida. E eu tinha essa função lá no EPAT, só que eu fiquei com medo de me declarar e, eventualmente, o processo ser redistribuído. Aí eu questionei se eu já me declarava ou se trazia para a sessão, e hoje na sessão me declarava. Só que eu estou olhando aqui, eu não tenho comando aí, né? Vocês falaram que era melhor trazer para a sessão e me declarar hoje impedida. Isso. Só que eu estou olhando aqui, eu não tenho comando nenhum para me declarar impedida. Eu tenho que ou confirmar o voto ou deixar assim, eu não tenho nenhum comando. E aí eu acho que vai ter que voltar para mim de novo para eu me declarar. Não tem como eu me declarar hoje. Esse é um ponto. Jailson. Pois não, presidente. Então, quando o processo estava com a doutora Sulamita, e ela disse que tinha dúvida do procedimento, né? Então, eu conversei com o Hélio, e aí o Hélio falou, não, acho que é melhor voltar para a sessão e, na sessão, se declarar impedido. Você podia ver se ele está aí, ele deve estar assessorando a superior, né? Isso mesmo, vou verificar com ele. Verifica com ele e fala assim, ó, nós tínhamos combinado e eu não estou vendo o botão. Ela, né, ela não vê o botão de declarar impedida.
Certo. Inclusive, o Hélio falou, não, seria melhor realmente botar na pauta e daí na sessão se declarar. Eu pensei que tivesse esse botão para ela. Ok, Não vou tem. verificar. Quando eu entro só no voto, o botão que tem é registrar o voto. Aí eu coloco não a questão antecedente, ou anulação, ou retorno do processo, ou converter processo em diligência. E aí só tem conhecido, não conhecido, enfim, o de sempre. Registrar o voto. Eu acho melhor eu nem registrar, né? Então eu também. Agora eu pensei que tivesse esse. Ah. Acho que vai ter que voltar para mim, e aí, quando tiver aberto para eu relatar, né, o voto vista, eu me declaro impedida ali, porque lá tem o botãozinho. O que eu acho engraçado é que, por exemplo, aqui, né, vai ter que pedir vista de novo, entendeu? Se for. Mas aí eu não sei Eu se. não consigo nem pedir vista, na verdade, agora. Não, então, não, mas aqui eu posso. Devolver, né? Eu tenho um botão que é habilitar pedido de vista. Mas acontece que eu só vou poder habilitar se você pedir. Esse é o problema, né? Aí já tem outro. E eu não tenho como pedir também, porque eu não tenho esse botão. Professor Marco, apenas uma dúvida com relação a ela se declarando impedida, aí a formação fica de 3 pessoas, é isso? Sendo 2 Sim, representantes do sim, fisco? sim. Entendi. A gente não. Esse tema já foi discutido no TIT, mas não tem como, né? Porque a gente não dá para ficar colocando na pauta de ele está impedido nesse, está impedido no outro. Não tem como a gente gerenciar isso. Presidente, uma Sim. sugestão. Me parece que é um assunto semelhante, né, do caso anterior, e como a doutora Sulamita não vai poder votar, eu acho que o doutor Luiz também teria visto ou não, doutor Luiz? Não entendi. Me parece que é um caso semelhante ao anterior, né? E acredito que até a doutora Sulamita pediu vista para isso ou não. Não é. Não, É não é. diferente a matéria. Não, Porque a acho que matéria ela ia não tem a analisar discussão da ADC 49, certo, doutor Luiz? Eu pedi vistas por outro motivo, que era o crédito, que eu ia divergir em alguns pontos. E o doutor Luiz é o relator. Ah, tá, entendi. Esquece. Então, Eu acho que você pensou, né? O doutor Luiz pediu vista, mas ele é relator. tá certo, esqueci. Desculpa. Não, realmente eu fiquei surpreso, porque o Hélio tinha me falado que o melhor seria colocar em pauta. A gente estava em dúvida, a gente tinha a preocupação que se ela declarasse impedida, o processo poderia se perder. Ser redistribuído, né? Alguma coisa do tipo. Exatamente. Então, eu Eu fiquei com coloquei essa isso pro dúvida. Hélio. Quando eu fui lá colocar, eu falei, será que eu coloco impedida aqui já direto? Eu falei, deixa eu perguntar. Doutor Marcos, a Sulamita não pode registrar o voto dela, simplesmente declara uma impedida? Eu acho que não, é que assim, eu não conheço o sistema, né? Então, você sabe que pela pirâmide de Kelsen, o Vai alterar o sistema quórum. Então, eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. Por isso que eu queria perguntar para o Hélio, porque eu que se realmente não tivesse- Não sei. dá, sabe por quê, doutor Luiz? Porque eu tenho que dar um comando do que eu estou votando. Se ele foi conhecido, não tá. provido, conhecido. Quando eu registro, eu poderia até colocar isso no voto e deixar o voto vista registrado. Só que eu tenho que colocar a parte dispositiva do voto. Vai alterar o quórum. Tá. Porque ele vai computar, entendeu? Se foi conhecido, não provido, provido parcialmente. Só se eu converter em diligência, colocar converter em diligência e me declaro impedida. Mas eu acho que não é o caso. Uma ideia aqui, já talvez no sentido do que o doutor Ramon falasse, se, por exemplo, o doutor Ramon pedisse vista, aí vai para ele, e aí volta de novo, e aí a Sulamita se declara impedida. Eu acho que não vai ter como, porque eu vou ter que registrar hoje meu voto. Não, mas eu acho que talvez funcione, mas eu também não sei.
Eu estou falando, eu só fazendo Presidente, apenas uma conjectura. Vamos, o doutor Jailson. falei com o Hélio agora, Ah, ele vai verificar lá com o Nacal da equipe do, do sistema, pediu só para aguardar um minutinho. tá, gente. Então vamos aguardar um minutinho, que aí a gente vê o que é o melhor para não criar mais problemas ainda. Depois fica. Só para entender, se você teria um comando para devolver o processo para mim ou não? Não, o que eu estou imaginando, tá? Mas é um chute, por isso que eu não. Aqui eu tenho a possibilidade de habilitar uma vista. Se o doutor Ramon pede vista, eu habilitando, aí o processo deveria sair em vista. Aí ele, entendeu? Teoricamente, ele deveria. Eu não sei como é que aí o programa faria, tipo assim, hoje está pendente de um registro, mas o pedido de vista, ele tem, vamos assim, uma prioridade de tirar o processo já de discussão, entendeu? Então, do ponto de vista lógico, eu acho que seria perfeitamente possível. Agora, se isso está implementado ou não no sistema. Não, mas devolver para mim, por exemplo, poderia? Não, porque aqui está escrito devolver para a pauta ou para o relator. Porque eu poderia, assim, vamos dizer, hoje eu não trouxe meu voto vista ou quero mudar alguma coisa do meu voto vista. Eu não tenho essa funcionalidade aqui. Eu acho que teria que registrar o voto, aí depois ele devolver, né? O presidente devolver. Então, será que se eu registrar o voto eu posso pedir vista de novo? A minha dúvida é que, a partir do momento que você registrar o voto, você está fazendo uma coisa que, teoricamente, vai contra a regra lógica do Não sistema, que aí tem posso. Não um pode. voto. É. Essa é a minha preocupação. Talvez até o sistema faça alguma coisa, mas depois não sei como é que ele vai fazer no final, porque daí o teu. Eu lembro uma vez aqui que o doutor Ramon ele tinha pedido uma vista de um processo meu, inclusive, e aí depois ele não pôde. A gente teve lá problemas que a gente não conseguia fazer uma sessão com os dois, entendeu? E aí eu tentei resolver de outra forma, não consegui, entendeu? Eu tinha que ter uma sessão. Aí o processo, infelizmente, ficou para este ano. A gente queria otimizar para julgar aquele processo ano passado e a gente não conseguiu por causa disso, porque o doutor Ramon tinha uma vista e não dava, não era nem questão de impedimento. O sistema, quando fala, não, tem vista, inclusive, né, pelo que eu entendo do nossa lei, não é obrigado alguém que pediu vista estar na sessão do julgamento final. Isso a gente fazia muito quando era o processo físico. A lei não mudou nesse ponto, mas o processo eletrônico colocou uma trava, de que aquele que pediu vista, aí ele força que o processo só entre em pauta quando aquele que pediu vista estiver lá. Então, isso é uma coisa de sistema, não é uma coisa da lei. Mas, por isso que eu digo, pela pirâmide aqui, o sistema coloca regras. Ô, Jailson, pode colocar aí uma pausa de 5 minutos? A gente retorna. Tudo bem. Então, gente, retornaremos em cerca de 5 minutos para ir até a posição do. Eu peço um pouco de paciência ao doutor Sérgio. A gente vai resolver essa questão sistêmica. A minha parte está tudo bem tranquilo. Só um pouco de paciência para Não, sem problema algum. a gente ver qual que é a melhor decisão hoje, né? Para Sim. não depois não ter um outro problema. Então, vamos ver o que é melhor. Plenamente de acordo. Consultar os universitários. Obrigado. Tá certo.
Estamos de volta, tá? Então, eu entendo o seguinte, já tivemos um tempo e ainda não tivemos nenhum posicionamento do DTI, significa que a questão talvez não seja tão simples. Nós vamos fazer o seguinte, vamos devolver para o relator, e aí o DTI vai ter possibilidade de analisar com calma o que pode ser feito. Então, com isso, tá, eu vou encerrar aqui. O processo foi devolvido para o relator. Deixa eu ver se precisa fazer mais alguma coisa. Então, eu declaro a sessão do dia 8 de maio encerrada. Jailson, por favor, pode terminar a gravação. Agradeço a presença do Dr. Sérgio, agradeço a paciência. Tá? Eu que agradeço, doutor. Então, ele volta para a votação numa próxima pauta. Ele volta para o relator, e aí eu vou aguardar o posicionamento técnico da Fazenda, o que a gente... Voltando para o relator, a gente tem mais possibilidades técnicas, né? Perfeito. E aí, mas o que vai ser feito, eu dependo dessa análise técnica, e pelo menos estamos do lado mais seguro, tá? Voltando para o relator, deixa tudo... Perfeito. Ok? Obrigado. Eu agradeço muito aí, tenham um bom dia a todos, tá? Ok.